Ok, gravando agora. Essa é a análise do caso Revisa, tá? Que está lá na página de conteúdos da disciplina. Tá? Então, eu já tinha dado uma introdução para vocês. Tá? Imagine o seguinte, vocês estão entrando numa empresa, e essa empresa pede para vocês analisarem, fazerem uma breve análise, uma rápida análise de como ela está. Tá? É claro que vocês vão fazer uma análise superficial, mas, em todo caso, dá para tirar algumas informações bastante boas. Tá? Então, o que é apresentado para vocês? É apresentado o último balanço, tá? O balanço patrimonial está ali. Tá? Já é feita até uma própria análise vertical, se vocês olharem, né, aqui já tem uma análise vertical, tá? Feita. É apresentado o DRE também com análise vertical, né, e o 100% está nas vendas líquidas, como a gente ensinou. E vocês têm ainda dados do exercício anterior, aqui embaixo, tá, que são necessários para a gente fazer alguns cálculos, né, alguns índices, né, eles precisam de dados do exercício anterior, final do exercício anterior, ou, que é a mesma coisa, né, início do exercício atual. E o que ainda é fornecido para vocês? É fornecido o seguinte, ó, é fornecido uma tabela com os índices de liquidez passados, tá? Com os índices de endividamento, índices de rotação, as margens e os retornos. Então, o que vocês têm que fazer é calcular as margens, né, os índices atuais, com as informações que foram dadas para vocês. Então, foi um trabalho bem mais simplificado. Vocês não precisam calcular todo o passado, mas só o último ano, tá, o atual. Tá? E é dado aqui também as médias do setor para vocês compararem, né, os índices que vocês estão calculando para essa empresa com os índices que vocês estão assim, tendo que enfrentar, vamos dizer assim, né, no mercado. Tá? Então, vocês vão comparar os índices atuais, tá, com o quê? Com a média setorial. Então, você diz, olha, tá bom, tá acima da média, abaixo da média, tá muito abaixo da média, né, muito acima da média, enfim. Algumas informações nós vamos tirar daqui. Bom, eu já coloquei isso em planilha, né, vocês têm a planilha também disponível, deixa eu só colocar a planilha no quadro. Demorou um pouco, mas vai sair. Ok, tá vindo. Muito bem, tá aqui a planilha, tá? Então, já estão os dados aqui calculados, se vocês olharem aqui no lado, na coluna J, né, vocês têm já os dados prontos, né? É claro que as fórmulas estão aqui na própria célula, tá? Então, já vamos rapidamente, né, eu vou primeiro fazer uma análise global, depois eu vou discutir alguns itens com vocês aqui. Tá? E as médias setoriais, elas foram colocadas aqui ao lado, tá? As médias setoriais. Nem todas as médias setoriais nós temos para comparar com os índices, isso aí acontece. Às vezes a gente não consegue todas as médias setoriais, né? A gente consegue algumas, então, mas já é suficiente, né? Ou seja, pouca informação é melhor que nenhuma. Tá? Bom, então vocês veem o seguinte, né? O primeiro ano, lá mais atrás, né, a liquidez era 1,2, foi para 1,41, 1,57, 1,66, ela está subindo a liquidez, o que é uma boa notícia, né? Liquidez subindo significa capacidade de pagar as dívidas da empresa está melhorando. E aí vocês têm a liquidez atual. Como é que calcula a liquidez atual? Eu vou lá nos dados, né? Nos dados eu tenho a informação, um pouquinho, né? Eu tenho a liquidez circulante, 35 mil, né, dividido pelo passivo circulante, que é 18.829. Tá? E esse resultado, ele está aqui, né? Se vocês olham aqui, dados na C4, né, dividido por dados F4. Então, vocês vão na aba dados, e aí vocês têm lá na célula C4, vocês têm o ativo circulante, e na célula F4 vocês têm o passivo circulante. Divide um pelo outro, vocês têm perdão, que a liquidez atual é 1,87.
Então, se vocês olharem para as médias setoriais, vocês veem que a liquidez média do setor é 1,5. Então, a empresa está muito bem, né, em termos de liquidez, e ela vem melhorando ao passar do tempo. Tá? Bom, então essa é uma boa informação. Endividamento a curto prazo do ativo total e endividamento total do ativo total. Então, endividamento a curto prazo do ativo total, de novo, vocês vão lá na coluna, perdão, endividamento a curto prazo do ativo total, vocês vão lá na coluna, na aba dados. O que é o endividamento a curto prazo? É o passivo circulante. O passivo circulante está aqui, ó, 18.829. O que é o ativo total? É o próprio, né? 49.215. Então, 18.829 dividido por 49.215, vocês têm o endividamento a curto prazo do ativo total, claro, multiplicado por 100 para ter o percentual, né? Então, vocês têm o passivo circulante dividido pelo ativo total, ou pelo passivo total, que é a mesma coisa, né? O ativo total é igual ao passivo total. Isso aí deu 0,38, multiplica por 100, dá 38%. Né? O Excel já tem a possibilidade de não precisar multiplicar por 100, né? Porque tem lá uma teclinha, né, onde a gente aperta aqui na página inicial e ele já dá o número em percentagem, né, em porcentagem aqui, né, já dá o número ali em porcentagem. Tá? Então, vocês fazem a divisão, mas o Excel transforma já em porcentagem. Endividamento total do ativo total. O que vem a ser? Vem a ser o passivo circulante, 18.829, mais o passivo não circulante em termos de financiamentos, que é 2.600, então é 18.829 mais 2.600, tá? Dividido por quê? Dividido pelo total do ativo. Tá? Então eu somo 18.829 com 2.600, e essa soma eu vou dividir por 49.215. E aí chego em 44%. Se eu olhar para a média setorial, tá, nós vemos que nós estamos um pouquinho abaixo da média setorial, que é uma boa notícia, e tanto no endividamento de curto prazo, quanto no endividamento total. 44 contra 45, né, ou seja, a média setorial é um pouco mais endividada, a média setorial das empresas é um pouquinho mais endividada, e a média setorial das empresas no curto prazo, ela é um pouco mais endividada do que essa empresa. Tem 40 e a nossa empresa tem 38. Se vocês olharem de novo agora a evolução, que é importante, vocês veem que a empresa vem melhorando a sua qualidade de endividamento, porque ela vem reduzindo o seu endividamento ao longo do tempo. O que é uma boa notícia, tá? Tanto no curto prazo, quanto no de longo prazo. Começou lá em 51, 5 anos atrás, está em 44, então ela está fazendo um esforço de redução. Okay? Vocês vão permitir eu pular aqui a rotação e ir para as margens, tá? Porque é mais fácil. A margem já está calculada para a gente. Né? Se vocês lembram da última aula, né? Eu tenho aqui no DRE o valor que a gente calcula aqui na análise vertical, né, já são as próprias margens. Né? A margem bruta está aqui, ó, né, é o lucro bruto dividido pela venda líquida, ou pela receita líquida, que já é o próprio valor que aqui está calculado, né, lucro bruto dividido pela venda líquida, isso já é a margem bruta, né, já é a margem bruta. O lucro operacional dividido pela venda líquida, tá, é 12 dividido por 68, né? Que já está aqui, que é os 18%, que é a margem líquida. Perdão, a margem operacional. Finalmente, vocês têm a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela venda líquida. Então, é 8, né, 886 dividido por 68.437. Já é a própria margem líquida. Então, o trabalho que vocês têm, a não ser que vocês queiram efetivamente calcular tudo de novo, tá? É copiar esse 40, esse 18 e esses 12, copiar. Aqui, ó, 40, 18 e 12. Tá? Então, só
preencher aqui 40, 18 e 12. Então, vocês veem que a margem bruta vem aumentando, 38, 38,3, 39, 39,3, 40. Então, isso é uma boa notícia, né? A margem, para cada real vendido, eu estou gerando mais margem, né? A margem operacional, 14, 14,5, 15, 15,4, 18. Outra boa notícia, a margem operacional também está subindo, ou seja, eu estou conseguindo controlar melhor as despesas operacionais. E a margem líquida, né, ela saiu lá de 9, 5 anos atrás, para 12 agora, tá? O que é também uma boa notícia. Tá? Então, comparando as margens com o setor, vocês veem que o setor está com médias bruta, operacional e líquida bem abaixo da nossa empresa que a gente está analisando. Isso significa o quê? Isso significa que nós temos uma melhor eficiência operacional do que o restante, ou seja, não o restante, mas do que a média setorial, né? Porque provavelmente a média, vocês sabem que é um número que pega a totalmente ruim e a maravilhosa, né, e soma tudo e divide pelo número de empresas na amostra, né? Então, provavelmente vai ter empresas tão boas quanto a nossa, né, ou eventualmente até melhores em termos de margem, tá? Mas, né, o que nós temos é que ela está numa situação muito boa em relação à média, né, em termos econômicos, né? Vocês sabem que margem é um indicador econômico. Vamos adiante agora, vamos para as rotações. Voltamos ali para cima, né? E nós temos as rotações, a primeira delas, a rotação dos estoques. Né? A rotação dos estoques. Quantas vezes o estoque roda por ano? Né? Então, nós temos que pegar o estoque está sempre relacionado com o CMV. Né? Então, é CMV dividido pelo estoque médio. Né? Então, eu tenho que ir lá nos dados, né, e verificar qual é o meu estoque médio. Né? Eu tenho o estoque inicial de 7.962.500 e tenho o estoque final de 12.250. Então, eu vou fazer o quê? O estoque médio é a soma de 7.962.500 com 12.250. Tá? Então, é igual, né? Isso aqui vai ser igual a 12.250. Eu vou trabalhar só com as 12.250. Mas eu vou tirar os últimos 3 algarismos, tá? 7.962, tá? E eu vou dividir isso, é o estoque inicial mais o estoque final, divido por 2, e esse valor, deixa eu ver aqui, tá? E esse valor, né, o valor resultante, o estoque médio, mas que vou colocar aqui, que é igual, vamos fazer agora a conta aqui. 12.250 mais 7.962, deixa eu dividir por 2. Tá? E esse valor, deixa eu ver aqui, vou botar os 3 zerinhos aqui. Esse valor de 10, o estoque médio, na realidade, é 10.106.250, né? Mas eu posso trabalhar só com 10.106. Eu vou dividir isso aqui pelo quê? Pelo CMV. Tá? O CMV está aqui, ó, 41.062. Tá? Então, perdão, ao contrário, né? Eu vou pegar 41.062 e dividir por 10.106. Então, eu vou fazer a divisão aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual, então, a 41.062, que é o CMV, dividido pelo estoque médio. Isso aí vai me dar a rotação, né, de 4,06 vezes. Deu um monte de zeros aqui, tá, de um monte de casas depois da vírgula, mas a gente não precisa tudo isso. Né? 4,06, se vocês forem lá nos índices, vocês vão encontrar 4,06. Tá? Contas a receber está ligado com vendas. Tá? Contas a receber está ligado com vendas. Tá? Ou seja, eu vou utilizar, deixa eu ver se eu utilizei aqui o L4. Como eu tenho a informação da venda bruta,
tá? Eu utilizei venda bruta. Quando eu não tenho informação da venda bruta, da receita bruta, eu uso receita líquida para calcular a rotação do contas a receber, ok? A gente tinha combinado isso já, tá? Então, aqui, nesse caso, como eu tenho a informação da receita bruta, está ali 75 milhões, eu vou utilizar essa informação. Tá? Então, de novo, né, se eu não tivesse essa informação, eu utilizaria o quê? Eu utilizaria a informação da venda líquida, da receita líquida. Bom, então eu tenho que ter o contas a receber médio. Quanto é que é o contas a receber médio? Está aqui, o recebíveis. Né? Os recebíveis, então, vai ser... O recebíveis vai ser o valor de 18 milhões, eu vou botar só 18 mil, tá? Vou botar um parênteses aqui, 18 mil. Vou somar os recebíveis do mês do ano anterior, 17.100, está aqui do lado, 17.100, e divido por 2. Divido por 2. Tá? Então, esse é o recebíveis médio, tá? 17.100 dividido por 2. Vou fazer a conta aqui do lado, tá? Que dá 18 milhões, eu vou fazer agora aqui com o Excel mesmo, tá? 18 milhões, que é o recebíveis, mais 17.100, recebíveis iniciais, tá? E vou dividir isso aqui por 2, tá? Então, tem que botar um parênteses para fazer a soma primeiro, senão ele vai fazer a divisão primeiro, tá? Divido por 2 e vai dar 17.550. Se eu pegar, então, a venda bruta e dividir por 17.550, eu tenho a rotação do contas a receber. Tá? A venda bruta é 75 milhões e eu vou dividir isso por 17.550. Então, de novo, né, vai dar um monte de números aqui. Eu vou... Deu 4,3 ou 4,27, se eu for olhar lá, dá 4,27. Tá? Então, eu deixei duas casas depois da vírgula, não faz muita diferença, 4,3 ou 4,27, não faz muita diferença. Muito bem. Já tenho, então, as rotações de recebíveis e as rotações dos recebíveis e as rotações de estoques. Tenho que ver agora a rotação dos fornecedores. Tá? Eu tenho que calcular o fornecedor médio. Deixa eu ver, o próximo aqui é fornecedor... Então, fornecedor médio está ligado com o quê? Com compras. Tá? Eu não tenho valor de compras, eu vou ter que calcular. Tá? Então, eu vou calcular a média de fornecedores, tá? Que é... Vou colocar um parênteses aqui, para deixar bem de acordo com a... Então, o fornecedor é 8.540, tá? Mais 9.394, e eu vou dividir isso por 2 para me dar o fornecedor médio. Né? Fazendo aqui do lado, usando todas as casas, agora que eu tenho a facilidade do Excel, tá? Eu vou pegar o fornecedor, 8.540, eu vou somar com o fornecedor inicial, 9, diminuir um pouco o fornecedor, ó. Divido por 2, tá? Então, isso aqui vai dar 8.967. Bom, e compras? Eu não tenho compras, eu vou ter que calcular compras. Tá? Como é que eu calculo compras? A gente sabe que o CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Tá? A gente já viu isso algumas vezes, né? Então, daqui eu vou tirar compras, eu vou isolar compras, né, uma equaçãozinha do primeiro grau. Compras vai ser igual a quê? Vai ser igual a CMV menos o quê? Menos estoque inicial mais estoque final. Então, compras é CMV menos estoque inicial mais estoque final. Então, eu vou fazer aqui direto, tá? Vocês vão olhando, se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo para enxergar. Tá? Então, vocês têm aqui que, quanto é que é o CMV? Tá? Então, eu vou botar o sinalzinho de igual aqui, tá? Vou pegar o CMV, esse aqui, 41.062, tá? Tá, 41.062. Agora eu vou subtrair o estoque inicial. Cadê o estoque inicial? Está aqui 12.250. E vou somar... Opa, perdão, não é esse. É esse aqui, ó. Estoque inicial é 7.962,500. E vou somar o estoque final, que é
12.250, agora sim. Tá? Então, eu pego o CMV, tá? Pego o estoque inicial e subtraio e somo o estoque final. Isso aqui vai me dar 45.350.000 em compras. Tá? Os meus fornecedores médios estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para saber a rotação, eu vou pegar 45.350, dividir por 8.967 e vou encontrar a rotação dos fornecedores. Então, eu pego 45.350, eu vou dividir por 8.967 e vai me dar um monte de números, obviamente, né? E eu vou diminuir aqui, vai dar 5,06. Tá? Tá aqui, 5,06. Então, com isso a gente calculou. Então, a rotação dos estoques, quanto mais rápido o estoque eu rodar, melhor, né? Mas com certas limitações, obviamente. Né? Então, vocês veem que o estoque estava em 3,9 lá 5 anos atrás, ele está agora 4,06. Ele melhorou um pouquinho a rotação. Se eu olhar para o setor, né, o setor está em 3,8. Então, eu estou conseguindo administrar melhor os meus estoques, o que é uma boa notícia. Tá? E ele vai melhorando com o tempo. Contas a receber, a rotação era 3,7, ou seja, quanto mais rápido eu recebia, quanto mais rápido rodar, melhor. Está em 4,7, ou seja, melhorou a minha cobrança, estou rodando mais rápido, quando eu receber, está se renovando mais rapidamente, e a média setorial é 13,5, ou seja, eu estou cobrando melhor do que os meus concorrentes, né, em média. Né. E, finalmente, né, fornecedores, eu estou aumentando a rotação dos fornecedores. Tá? O que significa isso? Né? Eu pagava o fornecedor mais devagar no passado e estou pagando mais rapidamente. Tá? Isso não é tão bom. Tá? A média setorial de pagamento de fornecedores é 6. Tá? Mesmo assim, eu estou conseguindo pagar os meus fornecedores com mais lentidão. Ou seja, aqui é uma boa notícia, porque eu estou recebendo mais rápido e pagando devagar. Tá? Então, existe um descompasso. Em termos de fluxo de caixa, isso é bom. Quanto mais rápido eu receber, mais devagar eu pagar. Tá? A diferença, né, é que eu ainda estou melhor, né, do que os meus concorrentes, né, porque eu estou pagando, a minha conta de fornecedores roda 5 vezes por ano, né, e a média setorial está em 6, ou seja, o setor está pagando o fornecedor mais rápido do que eu estou pagando. Tá? Eu estou pagando um pouco mais devagar. Eles estão recebendo, né, eles estão recebendo aqui 13,5. Eles estão recebendo mais devagar do que eu e eles estão pagando mais rápido do que eu digo essa empresa. Né? Então, em termos setoriais, eu estou melhor. Né? Eu estou recebendo mais rápido e pagando mais devagar que a média setorial. Rotação do ativo. Né? A rotação do ativo é vendas, né? Aqui está no passado, né? Está em 1,51. Quanto mais rápido o ativo rodar, significa que melhor eu estou aproveitando, né, os meus ativos. Né? Eu estou vendendo mais para a quantidade de ativo que eu tenho. Esse 1,51 significa que para cada real que eu tenho no ativo, eu estou gerando R$ 1,51 de venda. Tá? Então, ele subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui, caiu um pouquinho aqui, caiu mais um pouco aqui. Tá? Então, eu não tenho as informações sobre rotação. Tá? Mas, normalmente, uma empresa comercial, ela gira o ativo 1,5, 2 vezes por ano. Tá? Uma empresa industrial tem a rotação do ativo menor, né? Em torno de 1 vez por ano. Tá? Então, nós estaríamos dentro do padrão, mas está caindo aqui um pouco, né? Está caindo um pouco, 1,51. Então, como é que eu calculo isso? Né? Eu vou lá nos dados, né? Vendas líquidas, né? Vendas líquidas, está aqui, vendas líquidas, e eu divido as vendas líquidas pelo ativo inicial. Tá? Então, eu vou dividir as vendas líquidas pelo ativo inicial, ou seja, o ativo do final do exercício anterior, que é 45.277. Então, se eu pegar, né, a venda líquida, que é 68.437.500, tá? Vou botar 68.437, para não botar todos os números aqui, 68.437, e vou dividir a venda líquida por
O que eu fiz aqui, não tenho a menor ideia. Deixa eu botar aqui, tá? 68. E vou dividir a venda líquida por... só um pouquinho aqui, eu já sei o que eu fiz, eu alterei aqui. Tá. Eu fiz bombagem na página. Então, vamos lá de novo. 68437, eu vou dividir 68437 por o ativo inicial. Quanto é que é o ativo inicial? O ativo inicial é 45,277. Tá? Então, 45,277, e isso aí vai me dar aquele valor lá de 1,51, se não me engano, tá? Que é a rotação do ativo. Deixa eu botar só. Pronto, agora vocês estão enxergando. Tá? 68437, que são as vendas líquidas. E, normalmente, né, na rotação do ativo, a gente trabalha com vendas líquidas. Né? Na rotação dos recebíveis, quando a gente tem informação, trabalha com vendas brutas. Tá? Porque os recebíveis, ali dentro, o número é da receita bruta de venda. Né? E na rotação do ativo, então, a gente trabalha com vendas líquidas. Deu 1,51. E a rotação do patrimônio líquido é a mesma coisa. Né? É a venda líquida, tá? Que é 437, perdão, 68,437, dividido pelo patrimônio líquido inicial. O patrimônio líquido inicial é 22,507, né? Vamos arredondando. Isso aí vai me dar aquele valor que nós temos lá, que é de 3,04. Se a gente comparar com a média setorial, a gente vai ficar frustrado, porque não tem essa informação de rotação, né, tanto do ativo quanto do patrimônio líquido. Mas tudo bem, já falei para vocês, né, que empresa comercial, 1,5 a 2, e empresa industrial, normalmente é 1 a rotação do ativo. As margens a gente já analisou. E o retorno, o que é? O retorno do ativo... Vamos pegar o retorno do patrimônio líquido primeiro. Tá? O retorno do patrimônio líquido é o lucro líquido. É o lucro líquido. Quanto é que foi o lucro líquido? O lucro líquido foi 886. Né? 886. E o patrimônio líquido inicial é 22.506. Sempre se pega, né, patrimônio líquido inicial, né, e contra o lucro líquido contra o patrimônio líquido inicial. Então, eu divido um pelo outro. Né, eu vou pegar, então, o lucro líquido, que é 886, igual a 886, e eu vou dividir isso aqui, né, por patrimônio líquido inicial, que é 22.506, e multiplico por 100. Né, multiplico por 100, tá? Isso aí vai me dar, claro, se vocês estiverem fazendo no Excel, não precisa multiplicar por 100, é só apertar o botãozinho da percentagem. E ele vai dar lá um valor de 36,4. Então, os nossos retornos são excelentes, só tem 5, 27, 28, 29, e crescendo, 36. E a média setorial é 8,3. Então, a empresa está bombando, vamos dizer assim, né, em termos de retorno para os sócios. Bom, e agora, indo no retorno do ativo total. Tá? O que nós temos? Né? O retorno do ativo total é ativo total inicial, né, que nós vamos pegar, e nós vamos pegar também o lucro operacional líquido. Por quê? Porque é o lucro da operação que tem que ser comparado com o retorno do ativo, que tem que ser comparado, né, com o ativo total. Tá? O lucro líquido é dos sócios, por isso que compara com o patrimônio líquido. O lucro operacional é da operação, então ele foi feito pelo ativo como um todo. Tá? Então, nós temos que calcular o lucro operacional líquido. Quanto é que é o lucro operacional líquido? Ele está aqui. O lucro operacional é 12.318. Tá? Eu vou tirar 34% de imposto de renda, tá? E chego no lucro operacional líquido, tá? Que é 830. Então, o meu retorno do ativo total, tá, vai ser o lucro operacional líquido, que está ali, né, já descontado o imposto de renda, 830. Vou botar aqui, 830. E eu vou dividir esse 830 pelo ativo total inicial.
Então, é sempre o patrimônio líquido inicial, né, sempre o ativo total inicial. Por quê? Porque o ativo do início é que formou o resultado, não foi o ativo final. Então, o resultado foi formado por aquele ativo lá no início. O resultado foi formado, né, o retorno dos sócios foi formado pelo patrimônio líquido que estava lá no início do exercício. Esse que foi o que começou o processo. 45.277, multiplico por 100. Se eu não estiver trabalhando com o Excel, tá? E vai me dar aquele valor que eu tenho lá de 18. Também é um excelente, né, retorno para o ativo total. Então, com isso que a gente vê, comparando com o setor, que a empresa está indo muito bem, obrigado. Tá? Os índices vão melhorando com o tempo. Tá? Os índices estão melhorando com o tempo, com exceção, né, do índice da rotação dos fornecedores. Né? Quanto mais devagar rodarem os fornecedores, aqui está indo no sentido contrário, está rodando mais rápido. Né? Significa que eu estou pagando os fornecedores mais rapidamente. Tá? Mas, mesmo assim, eu estou ainda melhor em situação, porque o meu fornecedor está pagando ainda mais rapidamente do que eu, porque está rodando muito mais rápido a conta de fornecedores deles. E com isso, então, a gente completa essa análise. Tá? Antes de continuar, antes de encerrar, eu queria mostrar um índice para vocês que é muito importante. Tá? Ele também é um índice de retorno sobre os capitais próprios, o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, eu vou encerrar de apresentar a planilha e volto a apresentar, então, o capítulo 5 aqui. Volto a apresentar? Não tinha apresentado antes, né? O capítulo 5, e vou mostrar para vocês a análise do POM. O que é a análise do POM? A análise do POM, ela parte o retorno sobre capital próprio, que é o retorno sobre patrimônio líquido, é a mesma coisa, ela divide, tá, o retorno sobre capital próprio em três etapas. Tá? Eu coloco uma dedução aqui, tá? Mas se vocês não quiserem olhar, não precisa, tá? Mas vocês olhem simplesmente essa última parte aqui. Tá? Que o retorno sobre capital próprio é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido está aqui, o lucro líquido está aqui. É um sobre o outro. Esse é o retorno sobre o patrimônio líquido. Mas a gente pode fazer uma modificação matemática e transformar isso em 3 frações. Tá? Se vocês olharem, a receita líquida cancela com a receita líquida, eu posso simplificar, e o ativo cancela com o ativo, ele pode ser simplificado. E eu fico só com o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é o retorno sobre capital próprio. Tá? Retorno sobre patrimônio líquido. Então, isso aqui, né, se eu simplesmente cortar a receita líquida com receita líquida, não se perde nada. Se eu cortar o ativo com o ativo, não se perde nada. Tá? E eu fico só com o lucro líquido sobre patrimônio líquido, que é a velha fórmula do retorno sobre capital próprio, o retorno sobre patrimônio líquido. Tá. Mas, fazendo uma modificação matemática, eu tenho lucro líquido sobre receita líquida sobre ativo e ativo sobre patrimônio líquido. Tá. Muito bem. Lucro líquido sobre receita líquida, a gente já viu, é margem líquida. Receita líquida sobre o ativo é rotação do ativo, que a gente acabou de calcular. E ativo sobre patrimônio líquido é um índice de alavancagem. A gente não viu isso, tá? Mas é um índice de endividamento. Tá? E a gente vai ver isso mais adiante quando a gente falar em alavancagem, quando a gente falar em endividamento. Mas a gente vai ficar aqui agora, tá? Só com essas duas primeiras frações. Tá? Se vocês querem, então, o que essa fórmula está dizendo? Se vocês querem aumentar o retorno sobre capital próprio, vocês têm que ter uma margem líquida maior. Tá? Ou seja, vocês têm que ter uma receita maior em comparação com o lucro. Né? Perdão, o lucro maior em relação à receita. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Diminuindo o custo, diminuindo despesas, né? A gente consegue aumentar o lucro líquido para aquele nível de receita.
Bom, então, a margem líquida multiplicada pela rotação do ativo. O que é a rotação do ativo? Receita líquida sobre ativo. Ou seja, com o mesmo ativo, eu gero mais receita. Tá? Ou seja, o meu ativo gira mais. Tá? Então, girar mais o ativo significa que eu vou conseguir extrair daquele ativo, daquela máquina que eu tenho, uma receita ainda maior. Tá? Então, vejam o seguinte. Eu vou dar um exemplo, né? Ou, aliás, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, supermercado. O supermercado trabalha com uma margem líquida, né? Por produto, ele põe uma margem menor. Se bem que hoje em dia a gente está meio que desconfiando disso, mas, em todo caso, né, depois eu vou dar um outro exemplo e vocês vão ver que faz sentido o que eu acabei de dizer. A margem líquida do supermercado por produto ela é menor. Tá? Mas como ele vende muito, ele tem uma rotação muito grande, tá? Então imagine o seguinte, né, vocês têm lá um produto que vocês ganham R$1 por produto vendido. Tá? Se vocês venderem um produto no mês, tá, vocês vão ter R$1 de lucro. Mas se vocês venderem todo dia, vocês estão vendendo uma quantidade absurda desse produto, vocês vão ter um lucro final muito grande. E o retorno para o sócio vai ser muito grande. Então, a margem mais a rotação, eu posso ter uma margem baixa, eu botar só um adicional de lucro sobre o custo do produto, tá? Pode ser baixo, tá? Mas como eu vendo muito, tem muita rotação, eu ganho dinheiro, eu vou conseguir garantir. Vamos pegar um outro exemplo agora, uma joalheria. Tá? Uma joalheria, ela coloca uma margem maior nos seus produtos porque a rotação é muito mais baixa. Tá? Se vocês olharem numa joalheria, né, vocês vão lá, na vitrine, olham, se vocês passarem daqui a um mês na joalheria, provavelmente a mesma joia vai estar lá sendo exposta. Tá? Então, por isso que na joalheria está perdendo dinheiro com isso? Não. Por quê? Porque ela põe uma margem maior e a rotação é menor. Quando ela vende, o lucro dela é grande. Ela vende pouco mais, né, mas a margem que ela ganha por produto vendido é bastante grande. Tá? Então, a joalheria é um péssimo negócio? Não. Né, porque ela tem uma rotação baixa? Não. O supermercado é um negócio ruim porque ele tem uma margem menor? Não. Né, porque a rotação compensa a margem menor. Imagine o seguinte, né? Se a joalheria colocasse a margem do supermercado nas suas joias, né? Então, provavelmente aí seria um mau negócio. Qual é o melhor negócio do mundo? O melhor negócio do mundo é onde eu tenho uma margem líquida alta e uma rotação alta. Então, isso aí já deu problema, né, com as empresas de medicamentos, porque tem empresas que vendem determinados medicamentos, né, de uma forma bastante intensa, né, ou seja, tem uma grande rotação na venda de seus produtos, e o que eles fazem? Eles tocam uma margem bastante alta. Aí se enchem de dinheiro. Tá? Então, os negócios normais são, eu tenho uma margem líquida baixa e uma rotação alta, ou eu tenho uma margem alta e uma rotação baixa, né, dos meus estoques. Tá? Qual é o pior negócio do mundo? É aquele que tem uma margem líquida baixa e uma rotação baixa. Então, eu tenho lá uma barra de chocolate que eu não posso vender por R$50, eu tenho que vender por R$6, R$7, né, R$5, tá? E ela demora 2 meses para sair do meu estoque. Esse é o pior negócio do mundo, né, porque eu vou ganhar uma margem pequena e a rotação é muito lenta. Tá? Quem é que consegue ter uma margem líquida alta, né, uma margem elevada e uma rotação elevada? Né? Normalmente quem tem patentes, né, patentes protegidas, né, de coisas que são muito demandadas. Imagine o seguinte, se eu descobrisse, né, o remédio para a cura do câncer, né, eu, laboratório, né, consegui um remédio para a cura do câncer. Tá? Então, provavelmente eu vou ter uma margem, vou conseguir botar uma margem líquida elevada, tá? Não exorbitante também, porque eu estou tratando com a vida das pessoas, se bem que os laboratórios não estão muito preocupados com isso, né? Mas eu, particularmente, eu colocaria uma margem, porque eu tive todo um investimento em pesquisa, tal, eu colocaria uma margem razoável, né, mas teria uma rotação muito elevada, né, e estaria protegido por uma patente. Né? Então, com isso, eu conseguiria, né, ter um belo retorno sobre os capitais próprios. Então, é esse o insight, né, que essa forma do POM nos dá. Né? A margem líquida pode ser baixa, mas a rotação, a venda tem que ser elevada. A rotação pode ser baixa da venda, joalheria,
mas a margem tem que ser elevada. Né? Então, se vocês pegarem lá no início, né, chocolate caseiro de Gramado, vocês tinham o primeiro sujeito lá que fez o chocolate caseiro, ele comprou um panelão lá, derreteu o chocolate, colocava o chocolate em cima da mesa lá e fazia formatos diferentes lá de chocolate. Tá? E com isso ele ganhava dinheiro. O vizinho olhou, né, disse assim, pô, isso aí eu consigo fazer também. Né? Comprou o panelão e começou a fazer o seu chocolate. O outro vizinho do outro lado da rua viu aqueles dois ganhando dinheiro, fez a mesma coisa. No fim, estava todo mundo fazendo chocolate caseiro lá. O que aconteceu? O primeiro tinha uma margem líquida mais elevada e uma boa rotação, porque era um negócio novo. Né? O segundo abriu, o que ele fez para competir com o vizinho? Ele teve que baixar um pouco a margem. Tá? E aí teve uma determinada rotação, porque ainda havia demanda. Né? E na medida em que foi, né, tendo mais gente, porque ali não tinha muita tecnologia para entrar, teve mais gente entrando no mercado, o que aconteceu? O pessoal teve que fazer uma redução de margem, e aí, como tinha muita gente oferecendo, a rotação passou a ser mais lenta. Né? Então, a margem começou a cair, né, e a rotação começou a cair também. E aí ficou um péssimo negócio. Ficaram quem? Aqueles que sobreviveram. Hoje vocês têm lá 4 ou 5 empresas, né, de chocolate. Hoje, para entrar no mercado, não é mais tão fácil quanto era lá no início, né? Não bastava só um panelão e uma colher de pau. Hoje vocês têm que ter um ponto na rua principal, que é uma fortuna. Vocês têm que ter máquinas, equipamentos todos especializados, né? Equipamento, se você já tiver a oportunidade de visitar uma fábrica de chocolate lá em Gramado, vocês vão ver que é um negócio ultramoderno, muito bacana. Então, hoje para entrar não é mais fácil, né? Não é fácil, não é só comprar um panelão e uma colher de pau. Né? Tem que ter muito dinheiro, inclusive, para abrir um ponto, né, na rua principal ou na próxima, mas normalmente é na rua principal. Então, o investimento é muito legal. Isso aí ficou, então, ele começou muitas vezes, né, com uma empresa, começou lá com uma estrutura de concorrência perfeita para usar lá a economia, né, os conhecimentos de economia que vocês têm, concorrência perfeita, e depois esse negócio foi se transformando num oligopólio. Então, vocês têm lá poucas pessoas, né, trabalhando, mas a quantidade de investimento que eu preciso para entrar no negócio é bastante grande. Então, vocês podem, só olhando para essa forma, vocês podem dizer o seguinte, olha, se a empresa onde eu trabalho, a margem líquida é pequena e a rotação é baixa, o retorno para os sócios normalmente deve ser muito baixo. Tá? Então, já não é um setor não é um ramo muito promissor. Né? Uma empresa que tem a margem líquida baixa, mas a rotação alta ainda continua sendo, né? É o normal das empresas, né? Da combinação, margem líquida baixa e rotação alta, ou margem líquida elevada e rotação baixa. Isso é o normal. Mas o melhor dos mundos é margem líquida elevada e rotação elevada. Esse é o melhor dos mundos. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, esse conhecimento aí para a prova, né? E a alavancagem eu vou deixar para depois. Tá? Vocês vão ver que um pouco de endividamento sempre é bom, dependendo da taxa de juros que a gente está pagando no mercado. Ok? Bom, gente, prova, vamos falar um pouquinho da prova. Tá? A prova é simples, não precisa ninguém perder o sono por isso, acho que ninguém perde mesmo. Tá? São 15 questões, tá? Escolha simples. Vai ter algum cálculo? Sim, vai ter algum cálculo, mas não vai ter análise de uma empresa, não. Né? Eu posso fazer perguntas sobre rotação, né? Eu posso dar alguns dados e pedir para calcular a rotação. Tá? Eu posso dar alguns dados e pedir para calcular o retorno, né? Ou fazer alguma pergunta específica sobre o retorno, tá? de uma empresa, tá? Ou de uma forma, sei lá, posso fazer alguma pergunta específica, né? Como é que calcula o retorno, né? Vou dar até um exemplo assim. O retorno sobre os capitais próprios, né? Patrimônio líquido, né? Utiliza o patrimônio líquido final, o patrimônio líquido médio ou o patrimônio líquido inicial. Né? Então, isso aí você já falei isso inúmeras vezes, né? Pergunta sobre liquidez, né? Quanto mais alta a liquidez, melhor. A gente já conversou sobre isso, já dei até o exemplo da família que é muito rica, né? Sobrando dinheiro e daqui a pouco ninguém mais trabalha, né? Que é o mesmo caso de uma empresa, uma empresa muito rica, sobrando dinheiro, os gerentes todos ficam, né, descansados, né? Ninguém mais sai à procura de novos projetos. Tá? Então isso é bastante comum a gente ver. O que se faz? Eu já expliquei para vocês também, né? Normalmente as empresas, né,
que são multinacionais, elas recolhem o caixa nas filiais, né, para não deixar ninguém nadando em dinheiro, né, centraliza o caixa lá na matriz. Enfim, isso aí tudo a gente já conversou, está na apostila também, né, mas assim, nada, normalmente as pessoas, os alunos dos semestres anteriores que fizeram, né, essa modalidade à distância, né, que a gente está fazendo aqui, né, a prova EAD, né, saíram muito bem. Tá? Então, acho que não é motivo nenhum para ninguém perder o sono. Bom, só posso desejar para vocês, então, um bom estudo. Né, com isso a gente fecha essa parte. Ficou ainda no capítulo 5, eu só mostrei a parte inicial do capítulo 5. Tá? Mas tem mais algumas coisas que é de mercado de capitais, que eu vou falar para vocês na primeira aula depois da prova. Tá? Uma coisa que você não precisa se preocupar, tá, é com a nota. A nota eu vou ter que separar, porque eu não estou dando trabalho, então eu vou ter que desmembrar a nota de vocês, tá, em trabalho e prova. Tá? Mas se vocês somarem as duas, do trabalho que apareceu ali e a prova, vai ser a nota que vocês vão encontrar na prova. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês me escrevam depois no meu e-mail, né, gilberto@sanfranciscodeassis.br. Mas a nota final de vocês na P1 vai ser a soma que vocês vão ter no trabalho, né, a nota no trabalho, e a nota que vai aparecer lá na prova. Tá? Você somando as duas, vai dar exatamente a nota que vocês tiraram na prova. É só somar as duas. Em termos de... Depois, o próprio sistema se encarrega de somar as duas e fazer a média. Tá? Mas vocês não, seguramente, né, não vão ser prejudicados por causa disso. Ok? Então é isso, gente. Bom estudo, boa prova, e nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Ok? Então, eu vou somente encerrar.